Você já imaginou uma empresa que abriu mão de uma das patentes mais valiosas da história para salvar milhões de vidas? Parece impossível, não é? Enquanto praticamente todas as grandes montadoras disputavam o mercado com carros mais rápidos, mais luxuosos e mais potentes, uma fabricante sueca tomou uma decisão completamente diferente. Ela decidiu que o seu maior objetivo não seria vender mais carros, mas garantir que as pessoas chegassem vivas em casa. Essa decisão mudou a indústria automobilística para sempre. E existe um detalhe curioso. Talvez você esteja vivo hoje graças a uma invenção da Volvo, mesmo que nunca tenha dirigido um carro da marca. Mas como uma pequena empresa criada em um país gelado, com pouco mais de 6 milhões de habitantes na época, conseguiu se tornar um dos maiores símbolos de segurança do planeta. A história da Volvo é muito mais surpreendente do que você imagina. Então, fique conosco, inscreva-se no canal e acompanhe até o final, porque a última decisão tomada pela Volvo é considerada uma das mais corajosas da história da indústria automobilística. Nossa história começa na Suécia em 1927. Naquela época, a Europa ainda tentava se recuperar dos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Os automóveis estavam se tornando populares, mas existia um grande problema. Eles quebravam com facilidade. As estradas eram ruins, os invernos extremamente rigorosos e muitos carros importados simplesmente não suportavam o clima escandinavo. Foi nesse cenário que dois amigos decidiram criar algo diferente. Um deles era Assar Gabrielsson, economista. O outro era Gustav Larsson, engenheiro. Os dois acreditavam que a Suécia precisava produzir automóveis resistentes o suficiente para enfrentar neve, gelo, frio intenso e estradas praticamente intransitáveis. Eles convenceram a empresa SKF, uma fabricante de rolamentos, a financiar o projeto. E assim nasceu a Volvo. O nome tinha origem no latim. Volvo significa simplesmente eu giro. Era uma referência direta aos rolamentos produzidos pela SKF. O primeiro automóvel foi apresentado em 14 de abril de 1927. Chamava-se OV4, conhecido carinhosamente como Jacob. Foram produzidas poucas unidades daquele primeiro ano, mas aquele pequeno carro representava o nascimento de uma marca que, décadas depois, seria conhecida em praticamente todos os continentes. Nos primeiros anos, a Volvo não buscava luxo, ela buscava resistência. Enquanto outras montadoras priorizavam a aparência, a Volvo desenvolvia veículos robustos, preparados para suportar o clima extremo da Escandinávia. Pouco a pouco, a reputação da empresa cresceu. Seus carros eram considerados confiáveis e duráveis, feitos para durar décadas e décadas. Mas ainda faltava algo que transformaria completamente sua identidade. E essa mudança aconteceu graças a uma simples pergunta: como podemos proteger melhor as pessoas? Na década de 50, o número de acidentes de trânsito aumentava rapidamente em todo o mundo. Os carros estavam cada vez mais rápidos, mas os sistemas de proteção praticamente não existiam. Na maioria dos veículos, nem mesmo o cinto de segurança era obrigatório. Quando existia, era preso apenas na cintura. Em muitos acidentes, esse tipo de cinto causava lesões gravíssimas. Foi então que a Volvo contratou um engenheiro chamado Niels Bohrling. Curiosamente, ele não vinha da indústria automobilística. Ele havia trabalhado desenvolvendo sistemas de segurança para pilotos de aviões militares. Sua missão era mais simples: criar um sistema que realmente salvasse vidas.
Depois de meses de estudo, Borlin apresentou uma solução aparentemente simples: um cinto preso em 3 pontos, passando pelo ombro, pela cintura, e ao mesmo tempo o conceito parecia básico, porém revolucionou completamente a segurança automotiva. Em 1959, a Volvo lançou oficialmente o cinto de segurança de 3 pontos. E foi aí que aconteceu algo absolutamente inesperado. Qualquer outra empresa teria registrado a patente e cobrado milhões de dólares pelo uso da tecnologia. A Volvo fez exatamente o contrário. Ela liberou gratuitamente a patente para qualquer fabricante do mundo, sem cobrar royalties, sem exigir pagamentos, sem restrições. E o motivo era simples. Segundo a própria empresa, salvar vidas era mais importante do que aumentar os lucros. Essa decisão continua sendo considerada uma das atitudes mais admiradas da história da indústria. Hoje, especialistas estimam que o cinto de 3 pontos tenha salvado mais de 1 milhão de vidas ao redor do planeta e continua salvando milhares de pessoas todos os anos. Talvez você mesmo utilize essa invenção diariamente sem saber quem a criou. A partir desse momento, segurança deixou de ser apenas uma característica da Volvo, passou a ser um padrão. Ela passou a ser também a sua identidade. Enquanto outros fabricantes anunciavam velocidade máxima, motores mais potentes, designs esportivos, a Volvo fazia campanhas mostrando famílias chegando em casa em segurança. Era uma estratégia completamente diferente e funcionou. Nos anos seguintes surgiram diversas inovações, estruturas reforçadas para absorver impactos, colunas de direção projetadas para reduzir lesões, bancos infantis voltados para trás, projeções contra impactos laterais, airbags laterais, sistemas contra chicote cervical. Cada novo projeto seguia exatamente a mesma filosofia: proteger primeiro, vender depois. Na década de 70, a Volvo já era reconhecida internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos. Os americanos passaram a enxergar a marca como sinônimo de segurança. Muitos países escolhiam a Volvo simplesmente porque acreditavam que era o melhor carro para transportar a família. Mesmo que existissem opções mais bonitas ou mais rápidas, foi justamente nesse período que nasceu uma imagem curiosa. Os carros da Volvo passaram a ser chamados de tanques suecos. Eles tinham linhas retas, formato quadrado, visual discreto, mas transmitiam uma enorme sensação de robustez. Era comum ouvir que a Volvo poderia durar centenas de milhares de quilômetros, e muitos realmente duravam. Nem tudo foi fácil. Durante as décadas seguintes, a concorrência aumentou. Montadoras japonesas ganharam espaço, fabricantes alemães investiram pesado em tecnologia e luxo. A Volvo precisava mudar para continuar relevante. Foi então que começaram as grandes transformações. Em 1999, a divisão de automóveis da Volvo foi comprada pela Ford. Durante anos, a marca passou a fazer parte do chamado Premier Automotive Group, ao lado de Jaguar, Land Rover e Aston Martin. Embora tenha recebido investimentos importantes, muitos fãs acreditavam que a identidade da Volvo estava sendo perdida. Parecia que a fabricante sueca havia deixado de ser aquela empresa independente que colocava segurança acima de tudo. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Em 2010, quando muitos acreditavam que a Volvo não conseguiria competir com os gigantes alemães e japoneses, surgiu um comprador inesperado: a empresa chinesa Geely. Na época, muita gente criticou a aquisição. Havia quem dissesse que seria o fim da Volvo. Mas aconteceu exatamente o oposto. A Geely investiu bilhões de dólares sem desnutrir a identidade sueca da marca. A engenharia permaneceu na Suécia. Os centros de pesquisas continuaram desenvolvendo novas tecnologias.
e a Volvo iniciou uma verdadeira revolução. Foi nessa fase que nasceram modelos modernos como XC90, XC60, XC40, S90 e diversos outros veículos que conquistaram consumidores no mundo inteiro. O design escandinavo minimalista virou referência. Os interiores passaram a combinar luxo, tecnologia e simplicidade. Ao mesmo tempo, a segurança continuava evoluindo. A Volvo introduziu sistemas capazes de frear automaticamente antes de colisões, detectar pedestres, reconhecer ciclistas, identificar animais de grande porte, manter o veículo na faixa e até corrigir distrações do motorista. Aquilo que parecia ficção científica de décadas atrás tornou-se realidade. Mas talvez a meta mais ambiciosa da Volvo tenha sido anunciada em 2008. A empresa declarou que pretendia desenvolver carros nos quais ninguém morresse ou sofresse de ferimentos graves em acidentes. Parecia impossível, e muitos especialistas disseram que era apenas marketing. Mesmo assim, a Volvo continuou investindo bilhões em pesquisas, criou laboratórios de colisão extremamente avançados, realizou milhares de testes, utilizou inteligência artificial e analisou acidentes reais ocorridos em diversos países. Tudo para compreender exatamente como proteger melhor os seus ocupantes. Hoje, além de segurança, outros desafios dominam a indústria: a eletrificação. A Volvo decidiu acelerar sua transformação e investiu fortemente em veículos híbridos e elétricos. Também criou uma estratégia voltada para reduzir emissões de carbono e tornar sua produção mais sustentável. A empresa acredita que o futuro dos automóveis será elétrico, conectando e muito mais inteligente. E, como sempre, pretende liderar esse caminho colocando a segurança em primeiro lugar. Existe uma curiosidade que resume perfeitamente a filosofia da Volvo. Os engenheiros da marca costumam estudar acidentes reais há décadas. Sempre que ocorre um acidente grave envolvendo a Volvo na Suécia, especialistas analisam detalhadamente o que aconteceu. Não para descobrir quem errou, mas para aprender como evitar que aquilo aconteça novamente. Cada acidente se transforma em uma oportunidade de desenvolver carros ainda mais seguros. Essa mentalidade talvez explique por que a Volvo é respeitada e até mesmo por seus concorrentes. Quando pensamos em Ferrari, lembramos de velocidade. Quando pensamos em Lamborghini, lembramos de superesportivos. Quando pensamos em Rolls-Royce, pensamos em luxo. Quando ouvimos o nome Volvo, quase automaticamente pensamos em segurança. Poucas marcas conseguem construir uma identidade tão forte quanto essa. E tudo começou com dois homens que acreditavam que carros precisavam suportar o inverno sueco. Décadas depois, essa mesma empresa tornou uma decisão que abriu mão de milhões de dólares para salvar vidas. Talvez esse seja o verdadeiro segredo da Volvo. Ela nunca vendeu apenas automóveis, ela vendeu confiança. E confiança muitas vezes vale muito mais do que a potência ou velocidade. Agora queremos saber a sua opinião. Se você fosse comprar um carro hoje, a segurança seria um fator mais importante na sua escolha? Conte aqui nos comentários. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para descobrir a história mais fascinante por trás das maiores marcas, invenções e acontecimentos que mudaram o mundo. Até o próximo vídeo, um abraço